Pessoal, dando continuidade aqui então, falando das vias aéreas inferiores, nós vamos perceber o que então? Só relembrando, nós temos a cavidade oral, nós temos a cavidade nasal com as suas estruturas. Quando a gente chega aqui na epiglote, nós sabemos que nós temos a laringe e chegamos aqui a algumas cartilagens que até a professora Luciana passou para vocês. Essas cartilagens formando a laringe, ok? E aí nós temos uma cartilagem maior aqui, que eu estou mostrando neste corte sagital, que seria a cartilagem tireoidea. Logo abaixo dela eu estou vendo aqui uma partezinha menor, apontando uma parte menor, a cartilagem cricoidea, que posteriormente a cartilagem cricoidea ela se torna maior do que anteriormente, como se fosse um anel, onde a parte mais fina do anel está anteriormente e a parte maior do anel está posteriormente, ok? Então aqui nós temos a laringe, conhecida como caixa de voz também. Então aqui a epiglote, nós temos uma cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. Pessoal, aqui então agora nós retiramos a cartilagem tireoide, né? Estamos vendo aqui essa cartilagem e aí nós vamos perceber o que? Então ela é formada por duas lâminas. A junção dessas duas lâminas anteriormente forma uma proeminência, que é a proeminência tireoide, conhecida também como pomo de Adão, tá? Como pomo de Adão. E aí, entre essas duas lâminas anteriormente, forma-se uma incisura, ok? Aqui eu tenho uma incisura, que é a incisura tireoidea. Ela também manda dois projetos aqui numa vista mais lateral. Ela projeta-se superiormente e projeta-se também inferiormente na sua região posterior. Essas projeções são chamadas de cornos. Então ela tem um corno superior e ela tem um corno inferior. Lembrando a vocês que esta cartilagem, posteriormente, nesta vista posterior, ela é aberta. Então a cartilagem tireoidea, numa vista lateral com as suas lâminas, o ápice dessas lâminas, a junção anteriormente, que no homem é mais pronunciado do que na mulher, que é o pomo de Adão, que é o ápice dela. Pessoal, aqui então, continuando, nós estamos vendo aquilo que nós vimos separadamente, que é a parte da tireoide, onde nós estamos vendo uma lâmina, aqui outra lâmina, e aqui nós estamos vendo o ápice. E aqui, tá tamponadinho, mas é a incisura superior. Essa lingueta que nós estamos vendo aqui, é a epiglote, ok? Aqui nós temos a epiglote. Se eu partir para uma vista aqui, anterior, vindo mais inferiormente, eu consigo observar a glândula tireoide. Então que ela está numa posição anterior, numa linha de transição inferiormente à cartilagem tireoide, passando pela cricoide e chegando até a região de traqueia. E a gente costuma dizer anatomicamente que ela está anterolateralmente, certo? Porque lateralmente ela está mais superior um pouquinho. Se nós observarmos a região posterior, nós vamos ver aqui então, como nós dissemos, que a cartilagem tireoide ela é aberta, enquanto a cricoide, que aqui foi seccionada, ela é fechada. Então a única cartilagem dessas vias aéreas inferiores, falando em cartilagem tireoide, em cartilagem cricoide e traqueia, a única fechada como um anel é a cartilagem cricoide. Eu vou abrir um pouquinho aqui, para nós mostrarmos outras estruturas na região interna. Se nós observarmos aqui, temos duas, isso aqui são os cornos superiores, certo? Da cartilagem tireoide.
E aqui nós estamos vendo mais dois ápicezinhos, duas forminhas arredondadas, mostrando também os tubérculos, que também são de cartilagem. Então aqui, ó, eu tenho esse mais superior, ok? O mais superior, eu tenho o tubérculo cuneiforme. E o mais inferiorzinho aqui, ó, muito parecido também, é o tubérculo corniculado. Este tubérculo corniculado vem de uma outra cartilagem que está aqui posteriormente. Aqui ela está toda recoberta pelo tecido. Nós só estamos vendo o ápice dela, que é a cartilagem corniculada, que aqui nós chamamos de tubérculo corniculado. Esta cartilagem aqui, que nós estamos falando, é a cartilagem aritenoidea. Então a cartilagem aritenoidea, ela tem o ápice, que é o tubérculo corniculado, que também é chamado, quando está sem esse tecido, é chamado também de cartilagem corniculada, que é o ápice da cartilagem aritenoidea. Aqui, ó, na região mais interna da epiglote, então eu tenho um tubérculo e o outro tubérculo. O tubérculo superior chamado de cuneiforme e o inferior de corniculado, como nós dissemos, que é o ápice da cartilagem aritenoidea. Eu observando aqui, eu tenho uma prega que está entre a epiglote e a cartilagem aritenoide. Então nós vamos chamar essa prega de ariteno-epiglótica, ok? Observando aqui, ó, na região mais lateralzinha, tentando mostrar para vocês essa região mais lateral, nós estamos observando então aquele anel, né, aquela parte do anel da cricoide, da cartilagem cricoide, onde ela é mais espessa, né, ela é mais larga posteriormente. Ela lembra um anel de formatura, onde a região anterior é mais fina e aquela região mais grossa do anel está posteriormente aqui. Ainda observando aqui, ó, nós vemos o que os livros chamam, né? O Moore também chama assim, de átrio, que é essa abertura aqui, ó, me perdoe, é o ventrículo da laringe, né? Então aqui esta abertura é o ventrículo da laringe. Superiormente a estas aberturas, superiormente a ela, eu tenho uma prega e inferiormente eu também tenho outra prega. A prega superior, ela é conhecida como prega vestibular. A prega superior ao ventrículo da laringe é conhecida como prega vestibular. E a prega inferior da laringe é conhecida como prega vocal. Numa dissecação onde nós retiraríamos essa parte superior aqui de tecido, nós poderíamos encontrar também o ligamento vestibular e o ligamento vocal, ok? E aí apareceria também a cartilagem aritenoidea com a sua porção superior, que é a cartilagem corniculada, certo? E também veríamos essas outras cartilagens que nós falamos, como o tubérculo cuneiforme. Ok, queridos? Pessoal, continuando aqui agora para falar especificamente da traqueia. Então aqui nós estamos vendo o esôfago, né, na região posterior, só para que vocês se localizem. Região anterior, aonde nós temos aqui o ápice da cartilagem tireoidea. Aqui aparece um pouquinho da cartilagem cricoidea e logo abaixo da cartilagem cricoidea nós temos a traqueia. A traqueia é formada por anéis concêntricos de cartilagem, né, de fibrocartilagem, que posteriormente, como eu já disse em outro vídeo aí para trás, ela tem o que? Ela tem uma formação de musculatura lisa. Se vocês observarem aqui, ó, até aqui eu vejo cartilagem, ok? Até aqui eu tenho cartilagem, ó. A região posterior dela é uma região muscular, é músculo liso, tá bom? Então ela é formada, esta região posterior, por músculo liso, onde tem aqui, repousando sobre ela também, essa região posterior, o esôfago. Então durante a deglutição, né, da passagem do alimento para o esôfago, não atrapalharia aí, né, não comprimiria as cartilagens também, porque nós temos essa parte, né, que é formada por musculatura lisa.
Então, se nós observarmos aqui, ó, desta forma, nós vemos então cartilagem e aqui uma parte posterior de musculatura lisa. Então, nós temos aqui a traqueia em forma de C, a sua cartilagem é em forma de C, ok? Com essa região posterior, tá bom? Lá na parte mais inferior dela, aqui nós estamos percebendo o quê? Então aqui nós temos a traqueia até ela chegar numa bifurcação, ok? Essa bifurcação dando origem aos brônquios principais, tá bom? Aos brônquios principais, só para que vocês entendam isso. Então ela chega até uma região de transição se dividindo em brônquios, ok? Chamada essa região de carina. Pessoal, dando continuidade aqui à traqueia, então, nós falamos que na sua região inferior ela se divide, né, em 2 brônquios. Esta divisão local, né, desta divisão, não fisicamente, mas é um espaço lá chamado de carina. Aqui eu vou separar então os 2 pulmões, ok? Estou separando o pulmão esquerdo e estou separando o pulmão direito. Ambos existem os brônquios principais, direito e esquerdo. Se vocês perceberem aqui, ó, o brônquio principal direito, ele é menos inclinado do que o esquerdo. Então, em aspiração de corpos estranhos, existe uma tendência, por ele estar mais verticalizado em relação ao esquerdo, existe uma tendência deste corpo estranho vir para o pulmão direito. Ok? Devido a essa característica anatômica do brônquio, ele ser mais verticalizado em relação ao esquerdo, que é mais horizontalizado. Se eu separar esses 2 aqui, então, eu estou vendo quem? Eu estou vendo um brônquio principal e eu estou vendo brônquios chamados de brônquios lobares, que vão para os lobos. E aqui, ó, eu tenho, saindo desses brônquios lobares, eu tenho brônquios lobulares, que vão para os lóbulos. E depois eles vão diminuindo o seu calibre até chegar em bronquíolos. A mesma coisa acontece aqui no pulmão esquerdo. Então eu tenho o brônquio principal esquerdo, e aí saindo desse brônquio principal eu tenho outros brônquios, que são chamados de brônquios lobares. E saindo dos brônquios lobares, eu tenho os brônquios lobulares. Então eu tenho principal, lobar e lobular. Para que a gente entenda, o pulmão direito, que aqui está, ele é dividido em 3 lobos. Pulmão direito dividido em 3 lobos. Então ele tem uma região superior e uma região inferior. A região inferior caracterizada pela cúpula diafragmática. É a parte inferior dele que repousa sobre o diafragma. Isso também acontece no pulmão esquerdo. Uma outra cúpula que é característica do pulmão esquerdo é a cúpula cardíaca. Então ela é uma característica do pulmão esquerdo. O esquerdo tem a cúpula cardíaca e a diafragmática. O direito, a diafragmática. Quando a gente observa então este pulmão, nós estamos vendo o quê? Que para que nós dividamos ele em 3 lobos, eu preciso de 2 fissuras. Uma fissura conhecida como fissura horizontal, onde ela parte lá do espaço intercostal da 4ª costela e 5ª costela, e ela também vem uma outra fissura em direção inferior, que é conhecida como fissura oblíqua. Me desculpem. Então essas 2 fissuras, a fissura horizontal e a fissura oblíqua, ela divide o pulmão direito em 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e o lobo inferior. O lobo superior, ele tem o seu ápice, que são aqueles lóbulos que a gente pode dividir também os pulmões. Um deles é o ápice, tá bom? Aí,
A mesma coisa, ou muito parecido, né? Aliás, acontece no pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo também dividido em dois lobos. O pulmão esquerdo dividido em dois lobos, através de uma fissura. No caso do pulmão esquerdo, só aparece a fissura oblíqua. Ela, lá do lado esquerdo, ela sai um pouquinho mais baixa. Como eu disse, a do direito sai lá entre a quarta e a quinta costela, ela sai mais próximo da quinta costela. São muito parecidos. E também vem em direção inferior, esta fissura oblíqua. No lobo superior, nós temos aqui uma formação parecendo uma língua, ó. Parecendo uma língua. Esta formação é chamada de língula. Então, como eu não tenho três lóbulos aqui eu tenho um lóbulo chamado de língula, que faz parte, né, que é uma formação vinda do lobo superior. Ok? Então, aqui nós vimos o que? Essas regiões. Aqui nós vamos, num outro pulmão, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, num outro vídeo, a região de hilo, e também vou falar das pleuras. Então, aqui, ó, vocês estão vendo uma área aqui, ó, mais opaca e uma área mais brilhante. Aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho um dos revestimentos do pulmão. Estão vendo? Estou tentando separar ele aqui. Eu tenho um dos revestimentos que estão em íntimo contato com os pulmões, que é a pleura visceral. Esta pleura visceral, ela é a parte da pleura que está em íntimo contato com os pulmões, e ela reveste, se vocês observarem aqui, ó, ela reveste inclusive as fissuras. Então, dentro das fissuras também é revestido por esta pleura visceral. A pleura parietal, ela vai estar na parede. Nós vamos tentar mostrar para vocês em outra peça. Ela estará na parede. Mas só lembrando a vocês que essas duas pleuras, não é? Elas são revestimentos que se unem. Elas são uma pleura, uma que está na parede e depois ela vem vindo e entra aonde? Para revestir os órgãos. Então eu tenho uma pleura parietal e uma pleura visceral, e entre elas eu tenho um espaço, ok? Aqui nós estamos demonstrando a pleura visceral, que também recobre as fissuras, tanto no pulmão esquerdo quanto no pulmão direito.